Nós já não vamos aonde queremos, nós já não fazemos o que queremos, nós estamos debaixo, aleluia, da ordenança dEle, aleluia, a ordem é dEle, aleluia. Mas você diz, o barco era de Pedro, o barco poderia ser de Pedro, de Simão, de Tiago, mas quem dava a palavra é Deus, quem ordena é Deus, quem manda é Deus. A casa pode ser sua, mas quem manda é Ele, a família pode ser sua, mas quem governa é Ele, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, glória. Jesus, Ele ordena, irmãos, e a Bíblia vai dizer que os seus discípulos, eles entram dentro daquele barco e seguem a viagem a qual eles foram ordenados. Entendo eu, irmãos, que para nós servirmos a Deus, nós temos que entender e compreender que nós estamos somente a serviço dEle, somente sobre a serviço dEle, aleluia. Quando os discípulos, irmãos, eles entram dentro daquele barco, a Bíblia diz que Jesus, ele vai subir o monte Presbítero Francisco para orar, Jesus, ele sobe o monte para orar à parte. Irmão, Jesus, irmão, sendo 100% homem, mas sendo também 100% Deus, ele sempre tinha os seus momentos de oração, ele sempre tinha os seus momentos de ficar a sós com o Pai. Ora, se ele, que é Jesus, tinha os seus momentos, nós também temos que ter os nossos momentos. Nós não podemos deixar de orar, nós não podemos deixar de buscar, nós não podemos deixar de ter essa intimidade com Deus. Às vezes o que Deus quer de mim e de ti é relacionamento, é intimidade, é você falar com Ele, é você ouvir Ele, é você entender o que Ele tem para a tua vida, aleluia, glória a Deus. Jesus está orando e os discípulos seguiram sua viagem. Quando nós chegamos, irmãos, aleluia, no versículo 24, a Bíblia ela vai relatar, aleluia, que o barco ele já estava no meio do mar. Porém, o que acontece no meio do mar? O que acontece é aquilo que eles não esperavam acontecer. A Bíblia diz que o barco ele era açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Quem foi que já remou que está aqui? Quem foi que já remou? Só eu que remei? Ninguém remou a canoa? Jacarandi também remou? Irmão, nós sabemos, irmãos, que remar quando o vento está a favor é muito bom. Remar quando o vento, aleluia, ele está te ajudando é muito bom. Mas você remar ao contrário é difícil. Você remar, irmãos, aleluia, contra o vento não é fácil. Mas veja bem que o discípulo, ele estava, aleluia, no meio do mar. O barco estava açoitado, o barco estava virando para a direita, o barco ele balançava para a esquerda, e o discípulo remando para a frente, e o discípulo remando para a frente. Ei, deixa eu te dizer uma coisa essa noite para você sair daqui, aleluia, meditando. A Bíblia diz, irmãos, que mesmo em meio à tempestade, os discípulos não paravam de remar, mesmo o vento sendo ao contrário, mas eles remavam, eles prosseguiam para frente. Por quê? Porque eles tinham uma ordem, e a ordem de Jesus é: vão adiante, vão à frente. Ei, deixa eu te dizer uma coisa essa noite, parece ser mais fácil o discípulo remar e voltar atrás, porque o que era ao contrário ficará a favor. Mas Deus não te chamou para você voltar para trás, Deus ele te chamou para você seguir em frente, em frente, em frente, em frente, em frente. Deixa eu te dizer uma coisa essa noite, por mais, aleluia, que você esteja enfrentando alguma circunstância, essa circunstância está dizendo para você, é melhor você desistir, é melhor você voltar, mas diga para ele, diga para ela, eu estou debaixo de uma ordem, e a ordem é para prosseguir, é ir adiante, é ir adiante. O diabo quer que você volte, não volte, o diabo quer que você pare, não pare, o diabo quer que você, aleluia, recue, mas em
Hebreus 10:38 diz: o justo, tem justo aqui essa noite? O justo viverá pela fé, e se ele recuar, não recue, não volte atrás. Do lugar que Deus te tirou, Ele não quer que você volte mais. A Bíblia diz, irmãos, que trouxeram um cego, aleluia, para Jesus curar. Jesus estava na aldeia de Betsaida. Jesus pega na mão do cego, tira ele de dentro da aldeia, cura ele e diz: vai para tua casa, mas para lá tu não volta mais. Do lugar que Deus te tirou, não volte mais. Do lugar que você saiu, não volte mais. Continue olhando somente para diante. A tempestade está vindo, mas prossiga adiante. A luta se levantou, mas vai adiante. As ondas estão batendo no meu barco, mas continue adiante. Aleluia. Eu não sei se vocês entenderam uma coisa. A tempestade, aleluia, ela pode até se levantar, mas uma coisa que a tempestade não vai fazer é afundar o teu barco. É afundar o teu barco pode balançar para a direita, pode balançar para a esquerda, mas você não vai afundar, o teu barco não vai quebrar, você vai prosseguir, porque você está nessa tempestade, não é porque eles queriam, eles estavam lá sobre uma ordem de Deus, e quando você estamos debaixo da ordem dele, aleluia, ele garante a vitória, ele garante a vitória. Os discípulos não estavam lá porque queriam estar, eles estavam lá porque Jesus mandou, e eles entenderam: se Jesus mandou, ele se responsabiliza. Se Jesus mandou, irmãos, pode se levantar a tempestade. Se Jesus mandou, pode deixar a onda bater no barco. Se Jesus mandou, pode deixar o diabo dizer que não tem jeito, pode deixar o diabo dizer que acabou, que você não vai chegar a lugar nenhum. Mas eu quero te dizer essa noite que a única palavra vem de Deus, vem de Deus, vem de Deus, vem de Deus. A palavra não vem do homem, vem de Deus. A palavra não vem do prefeito, vem de Deus. A palavra não vem do médico, vem de Deus. É de Deus, é de Deus, aleluia, glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Observe, irmãos, que lá em Marcos capítulo 6, versículo 48, a Bíblia revela que Jesus estava no monte, mas ele estava vendo tudo. Aí nós perguntamos: não é porque ele não agiu que ele não esteja vendo. Não é porque ele não entrou ainda com providência que ele não esteja vendo. Ao contrário, ele está vendo, ele está contemplando, ele está vendo o teu esforço. Aleluia. A tempestade está grande, mas você está se esforçando. Você não está voltando, você está indo adiante. Era mais fácil voltar, pastor, mas eles não voltaram, eles continuaram. E Jesus vendo, Jesus: vai, meu filho, vai, continua, não para, porque quando você não puder, eu entro com providência. Enquanto você puder, Deus vai deixar tu ir, mas quando tu não puder, ele vai aparecer no cenário. A Bíblia diz, irmãos, no versículo 25: mas a quarta vigília da noite. A noite no calendário judaico, ela era dividida em 4 vigílias. A primeira vigília, das 6 às 9. A segunda, das 9 à meia-noite. A terceira, da meia-noite às 3 da manhã. A quarta, das 3 da manhã até às 6 da manhã. Quem entendeu, diga amém. A Bíblia diz, irmãos, que na quarta vigília, observe bem, Jesus não chegou na primeira, Jesus não chegou na segunda, Jesus não chegou na terceira. Esse tempo todo e os discípulos, esse tempo todo e os discípulos ali naquela luta, remando,
indo adiante, enfrentando aquela luta, enfrentando aquela dificuldade, e Jesus vendo. Mas só, irmãos, que Jesus só chegou na quarta vigília. Você acha que os discípulos não clamaram na primeira? Você acha que os discípulos não clamaram na segunda? Eles clamaram, eles oraram, eles pediram socorro, mas Jesus só chegou na quarta vigília. Jesus só chegou no tempo certo. Todos nós passamos por uma vigília. Eu não sei qual é a vigília que você está passando. Eu não sei se você está na segunda, eu não sei se você ainda está na primeira, mas eu quero te dizer, meu irmão, a quarta vigília vai chegar também na tua vida. A quarta vigília vai chegar na tua casa. A quarta vigília vai chegar na tua família. A Bíblia diz, irmãos, que eles passaram a noite toda pelejando, remando, se esforçando, mas pela quarta vigília, quase amanhecendo, Jesus foi ao encontro deles. Ei, o choro, ele pode durar uma noite, mas tenha certeza que a alegria, ela vem pela manhã. Mas como assim, diácono? Quem foi que já chorou a noite inteira e amanheceu no outro dia chorando do mesmo dia? Eu creio que todos nós já passamos por isso. Mas o que a Bíblia está querendo dizer é: assim como tem a noite, também tem um dia. Assim como tem a luta, também tem a vitória. Assim como tem tempestade, também tem provisão de Deus na tua vida. Aleluia, é isso. Não é que você chore hoje à noite e amanhã você vai sorrir, não. É você crer, é você entender que Deus também tem vitória para te dar. Deus também tem vitória para te entregar. Não é só luta não, irmão. Também tem bênção, também tem milagre, também tem cura para a tua vida. Aleluia. Jesus, ele veio ao encontro, e ele vem, irmãos, andando por cima do mar. Aí quando os discípulos ele avista Jesus, a Bíblia diz que eles temeram, já estavam com medo. Aí viram Jesus vindo, aí começaram a gritar: é um fantasma. E Jesus disse: não temas, sou eu. Porém, irmãos, eles não reconheceram a voz de Jesus. Mas por quê? Creio eu que foi por causa do medo. O medo, irmãos, ele faz muitas das vezes eu e você não reconhecer a voz de Jesus. Às vezes Deus manda você ir e você está com medo. Aí você fica com dúvida: será que é de Deus? Às vezes Deus está te levando e você está com dúvida. Ei, Deus não trabalha com dúvida. Ele trabalha com sim e com não. Com sim e com não. Se Ele disse sou eu, é porque era Ele que estava ali presente. Mas os discípulos estavam com medo. Eles disseram. Aí Pedro disse: Senhor, se és tu, manda eu ir contigo sobre as águas. Porque Pedro sabia, irmãos, se tem alguém que poderia fazer milagre, era Jesus. Não era João, não, era Jesus. Ele pode fazer um milagre na tua casa, na tua vida, na tua família, na tua chamada, no teu ministério. Jesus, Ele faz. Glória a Deus. Jesus disse: vem, Pedro. Aí Pedro, ele desce do barco. Ao cabo também tem que ter coragem para descer do barco numa tempestade, porque se tinha um lugar seguro era o barco. Mas às vezes, se nós queremos ver algo diferente, às vezes nós temos que se arriscar para poder viver mais da parte de Deus. Quem não se arrisca, quem não enfrenta, quem não batalha, também não consegue ver as vitórias que Deus tem para nossas vidas. Pedro desce, vai de encontro a Jesus por cima das águas. Aí a Bíblia diz que ele começa a caminhar.
Porém, irmãos, no decorrer da caminhada, a Bíblia diz que Pedro ele vai sentir, ele vai sentir. Alguns pregadores dizem que Pedro viu, mas para ver o vento tem que ter muita unção. A Bíblia diz que Pedro ele sentiu o vento. A Bíblia diz que Pedro ele sentiu que o vento bateu nele. E quando o vento bate, irmãos, é em mim, é em você, é em todos nós. Às vezes a gente está andando bem acumulado, mas o vento vem forte e bate. É em todos nós. Aí a Bíblia diz que Pedro, irmãos, quando ele sentiu que o vento bateu, a Bíblia diz que logo ele começou a afundar. Observe bem, a Bíblia diz, Diácono Antônio, que ele começou a afundar. Ele não afundou, ele começou a afundar. Quando Pedro começa a afundar, ele logo vê, aleluia, que a situação vai piorar. Mas ele não espera, irmãos, a situação piorar, não. Quando ele vê que o negócio está dando errado, ele pede socorro a Jesus. Ele abre a boca e diz: Senhor, não é vergonha não. Vergonha, aleluia, não está lá fora, no mundo, falando mal do irmão. Mas aqui, clamar, chorar, é bênção, é honra, é glória. Aí Pedro vai dizer: Senhor, me socorre. Irmãos, muitas das vezes nós esperamos afundar para depois clamar. Às vezes o casamento está afundando, a família está se acabando, a porta já fechou para todo canto, e nós estamos esperando a piorar para clamar. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: não permita, irmãos, que a coisa piore, não. Busque a Deus, clame a Deus, peça socorro a Deus. Se for preciso, faça igual Bartimeu, clame bem alto, mas peça socorro a Ele. Peça socorro a Ele, que Ele vai, aleluia, estender a mão para a tua vida. O que o inimigo quer, irmãos, é ver você afundando, é ver eu afundando, é ver nós afundando. Mas se o vento vier, nós temos que entender que nós estamos sobre a ordem de Deus. Oh, aleluia! E quem nos sustenta é Deus. O salmista Davi, ele escreve no Salmo 5, verso 3, ou melhor, Salmo 3, verso 5: eu deitei, dormi e levantei, porque o Senhor, Ele me sustentou. O Senhor, Ele sustenta a tua casa, o Senhor sustenta a tua vida, o Senhor sustenta a tua chamada, o Senhor, aleluia, Ele te sustenta todos os dias da tua vida. A nossa confiança tem que estar nele. Não é no remédio, não é na ciência, não é no prefeito, não é no presidente, não é na ciência, não. A nossa confiança tem que estar nele. A palavra é dele, quem ordena é ele, quem levanta é ele, quem sustenta é ele, aleluia. Quando Pedro viu o irmão que estava afundando, ele falou: Senhor, socorre-me. Jesus olhou para ele, está aqui é líder, irmãos, e estendeu a mão. Jesus sempre vai estar, aleluia, do teu lado, para estender a mão para ti, para te levantar. Caiu? Levanta. Está fraco? Vai fraco mesmo. Aleluia. Está difícil? Vai na dificuldade mesmo. Aleluia. Ah, mas eu estou tão fraco. Ele é a tua e a minha e a nossa fortaleza. Aleluia. A Bíblia diz que Pedro pediu socorro, Jesus estendeu a mão e levantou. E disse: ô homem de pouca fé. Aí Pedro volta para o barco, mas não volta só, volta com Jesus. Qual coisa boa é andar com Jesus, irmãos. Não tem nada melhor do que você andar com Jesus. Aleluia, do que você falar de Jesus. De você louvar e exaltar o nome dele. Aleluia. Quando Pedro ele entra no barco, aí a Bíblia diz que a tempestade ela cessa. As ondas
Eu tenho uma palavra para te dar essa noite. Recebe se você crê. Essa tempestade que está te assolando, ela vai parar, porque Jesus vai entrar no teu barco. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero dizer, como simples e humilde servo de Jesus, essa tempestade ela vai cessar. Essa tempestade, aleluia, ela vai parar. Jesus vai, aleluia, acalmar a tempestade e você vai continuar seguindo em frente, em frente, em frente, em frente, em frente, em frente. Aleluia. A tempestade se acalmou e eles seguiram em frente. Jesus é maior do que todos os meus e os teus problemas. Ele ainda faz tudo acontecer. Só basta eu e você crer. Amém? Irmãos, foi até aqui que Deus me permitiu. Amém? Peço perdão aos irmãos pela garganta. Eu estava até comentando com a minha esposa: rapaz, no dia que eu vou pregar eu amanheço rouco. Mas é assim mesmo. O nome do Senhor, ele foi glorificado. E que Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos. E se você pode, irmão, dê assim uma linda salva de palmas para Jesus. Amém? Graças a Deus, né, amados? Irmão, ouviram aí a mensagem abençoada. Glória a Deus. Eu estava ali meditando, né? Tamanho do poder de Deus. Glória a Deus. E muitas das